E hoje estamos recebendo a presença do Dr. Vitor Bastos Jardim, ginecologista e obstetra, para a gente falar um pouco da endometriose, uma doença que afeta quase 10% da população feminina brasileira. Boa noite, Vitor. Boa noite, Luana. Obrigada por ter aceitado participar da entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente dar início à nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é a endometriose. Bem, boa noite a todos. A endometriose ela é uma doença benigna, né, de caráter inflamatório, progressivo, em que as células do endométrio, que é a camada que reveste internamente o útero, ela implanta-se fora do útero. Então, ocorre a implantação dessas células dentro principalmente do abdômen e da pelve, são os locais mais afetados. Então, do lado de fora do útero, nas trompas, nos ovários, em alguns casos na bexiga, no intestino também pode ter esse implante, no peritônio, e em alguns ligamentos que sustentam o útero dentro da pelve. Então, ocorre essa implantação fora. Nesses locais onde tem os focos de endometriose, tem um processo inflamatório ali aumentado, tá? Onde muitas vezes a mulher tem dor, entre outros sintomas. Tá? E quais são os sintomas, além da dor, que a mulher ela pode identificar que ela está com endometriose? Bem, os sintomas principais que a gente tem é a dismenorreia, né? São a dismenorreia, que é essa dor no período menstrual, tá? Geralmente um pouco aumentado em relação à população normal. A dispareunia, que é a dor durante a relação sexual de profundidade, e a infertilidade, tá? Então, muitas mulheres têm dificuldade de engravidar e, às vezes, durante essa investigação da infertilidade, acabam descobrindo endometriose também, tá? Alguns casos mais graves, existe a possibilidade da mulher ter sintomas urinários, né, como dor a urinar ou quando a bexiga está muito cheia, e sintomas intestinais também, como dor e às vezes até sangramento sangramento intestinal durante o período menstrual e dor para evacuar também. Tá? E como que é feito o diagnóstico da doença? Bom, o diagnóstico hoje em dia ele é feito principalmente através do exame da entrevista médica, né, da anamnese. Então a gente colhe a história bem colhida para ver os sinais, os sintomas que essa mulher tem e um exame físico bem detalhado, ou seja, a gente fazer o exame pélvico da mulher para ver se tem algum sinal ali de endometriose pélvica, né? Às vezes se o ovário está aumentado, se tem dor, né? Algum nódulo dentro da vagina. Além disso, a gente pode complementar esse diagnóstico com exames de imagem, tá? Então, por exemplo, o ultrassom transvaginal, ele é importante às vezes para a gente, ou a ressonância magnética, tá? Da pelve e do abdômen. Vale ressaltar que o diagnóstico definitivo da endometriose, ela se dá através da histopatologia, ou seja, principalmente na cirurgia videolaparoscópica, né? Onde a gente faz uma revisão da cavidade abdominal e da pelve, colhe material para biópsia e aí faz o diagnóstico. É assim que se faz o diagnóstico definitivo. Mas muitas mulheres, não vale a pena a gente submetê-las a uma cirurgia pelo próprio risco, né? Para fazer o diagnóstico. Então a gente trata como se fosse endometriose mesmo, a gente faz só o diagnóstico clínico. Tá? E existem mulheres que têm uma maior probabilidade de pegar a doença? Bem, a faixa etária principal de acometimento, a gente vê do diagnóstico, na verdade, entre 25 a 35 anos. Né? A gente vê também que a população mais afetada são mulheres que postergam a gravidez, então, mulheres que vão engravidar mais tarde, a gente vê essa tendência na população atual, né? Da mulher moderna, e então a gente vê um risco aumentado dessas mulheres, tá?
mulheres que menstruam muito cedo também, tá? E aquelas mulheres que têm um parente de primeiro grau, né? Às vezes a mãe teve uma doença avançada, então existe um risco aumentado para ter endometriose, tá? São geralmente esse grupo. Certo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta para dar continuidade à nossa entrevista. O Jornal Rio Doce volta em instantes.